Nós temos a alegria de contar agora com a fala do professor Solon Henrique Sá Benevides, professor da Universidade Federal da Paraíba, doutor pela USP de São Paulo, né? Também pós-doutor pela Universidade de Santiago de Compostela, já ocupou grandes cargos de relevância aqui no Estado, secretário estadual, é procurador do Estado da Paraíba e que lançou recentemente uma obra que ainda não li, mas com certeza estará nas minhas prateleiras, Constituinte e Constituição da Paraíba, de 1989, e é exatamente nesse sentido, já que a gente trouxe a visão, quer dizer, doutor Cássio e doutor Marcondes trouxeram a visão geral sobre a Assembleia Nacional Constituinte, fica também esse momento para a gente trabalhar o que foi a nossa realidade constituinte estadual. Professor Solon, uma alegria, né, do PPGD em recebê-lo e a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, professor Glauber. É um prazer muito grande estar aqui presente nesse evento. Eu queria fazer uma saudação em especial primeiro à reitora Mariana Brito, não só o professor Glauber, mas os professores que eu estou aqui visualizando na minha tela, Euler Jansen, Alfredo Rangel e Felipe Negreiros. São colegas, amigos, colegas professores, e em relação, através deles, eu quero saudar todos os professores e os alunos do mestrado e todos que estão participando desse evento virtualmente. Eu queria também fazer uma saudação especial ao Cássio Cunha Lima, e quebrando um pouco aqui a liturgia, quando ele fala no Flamengo e no Fluminense, é porque toda vez quando o Flamengo perde, ele me passa uma mensagem comentando por que que o Flamengo perdeu e por que que o Fluminense ganhou. E ontem eu fiz questão de parabenizá-lo pela vitória do Fluminense. É uma pessoa que tem uma admiração muito grande de quem fui secretário de Estado e que teve a sua experiência na Constituinte. Em relação a Marcondes Gadelha, aqui tem um laço de amizade e também fraternidade do ponto de vista de sermos parentes. É que no século XVIII, dois Benevides vindos do Ceará vieram para Paraíba, um ficou em Sousa, deu origem ao tronco dos Benevides em Sousa, e outro foi para Guarabira, dando origem ao nosso tronco dos Benevides em Guarabira, mas que tudo é uma família só. E lembro bem que meu pai, que era ex-combatente, foi punido pelo golpe militar de 64. Ele, no início da década de 70, era presidente do MDB em Guarabira e fez questão de votar em Marcondes Gadelha porque ele representava naquela época a forte oposição ao governo militar, como ele mesmo disse, participando do grupo dos autênticos. E até nós comentávamos por que Marcondes escapou de uma cassação do governo militar, uma cassação dos direitos políticos do seu próprio mandato, tendo em vista os discursos violentos do ponto de vista doutrinário, político, jurídico que ele fazia contra a realidade jurídica implantada no Brasil através do golpe militar de 64. Mas, professor Glauber, me permita aqui, antes de entrar um pouco sobre essa temática que muito me apaixona, que é o direito constitucional estadual, porque são pouquíssimas obras que nós temos nessa seara. Na Paraíba, uma delas é do professor, ex-ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, que escreveu sobre direito constitucional estadual, que é uma obra esgotada na década de 70. E como tanto o Cássio Cunha Lima como o Marcondes Gadelhas fizeram menção ao texto constitucional atual, eu gostaria um pouco de trazer por que, na minha ótica, nós chegamos à Constituição de 88. Ou seja, essa ideia de constitucionalismo que nós temos hoje no mundo moderno. Nós sabemos que a ideia de constitucionalismo ela advém da Revolução Francesa, sem deixar de lado que, ao longo de toda a história, nós tivemos documentos jurídicos históricos importantes do direito romano, relativamente à petição de direitos na Inglaterra, mas a ideia de constitucionalismo, ela nasce, é uma unanimidade hoje em torno dos doutrinadores sobre isso, ela nasce a partir do momento da Revolução Francesa com a limitação do poder do governante. E a Assembleia Nacional Constituinte, ela também surge a partir da Revolução Francesa, e tem um texto, um documento histórico muito famoso do Abade Sieyès, que diz o que é o terceiro Estado, ou seja,
hoje interpretado como algo que deve ser ouvido à sociedade. E até hoje nós temos a Assembleia Nacional Constituinte como o mecanismo, o melhor mecanismo de elaboração de uma Constituição. Então, constitucionalismo, Assembleia Nacional Constituinte, no modelo que nós temos hoje, advém da Revolução Francesa, sem esquecer os documentos jurídicos anteriores, mas que não representavam a estruturação do Estado, a limitação do poder do governante, mas que tem o seu papel histórico. Mas constitucionalismo, repito, advém evidentemente do conceito de todo o resultado da Revolução Francesa, como a Assembleia Nacional Constituinte também. Por que eu falo isso? Eu falo isso para poder traçar um pouco a evolução constitucional do Brasil para chegar a essa Constituição tão bem descrita por Cássio Cunha Lima e por Marcondes Gadelha. E nessa evolução constitucional do Brasil, há um livro de Raimundo Faoro, O Donos do Poder, onde ele retrata muito bem que nós sempre tivemos rupturas político-institucionais no Brasil. E ele faz esse exame muito bem. E se nós observarmos, eu costumo repetir isso, nós fomos colônia de Portugal durante 322 anos. Tivemos 67 anos de império, 134 anos de república, e sempre com rupturas institucionais. Assim, na queda do Império, na Revolução de 30, no golpe de 37, na redemocratização de 46, no golpe militar de 64. Então, nós nunca tivemos um período de democracia plena. Existem alguns autores que falam do período de 46 a 64, mas eu não considero como um período de democracia plena entre 46 e 64, apesar da Constituição de 46 ser uma Constituição extremamente democrática. Até a Constituição de 88 era uma Constituição considerada a mais democrática de todas que nós tivemos. Mas se nós levarmos em conta o fato de que houve a pressão para derrubar o presidente Getúlio Vargas, que terminou no suicídio de Vargas, a tentativa de impedir a posse do presidente Juscelino Kubitschek, alegando que ele não teve maioria absoluta dos votos, embora a eleição para presidente da República fosse só de um turno, né? E ele teve um pouco mais de 30% dos votos. E foi preciso a ação do Marechal Henrique Teixeira Lott para impedir que o golpe que aconteceu em 64 pudesse acontecer na posse de Juscelino Kubitschek. E, depois disso, nós tivemos a tentativa de impedimento da posse do presidente João Goulart e o estabelecimento daquele parlamentarismo que demorou de 61 a 63, e depois o golpe militar de 64. Então, eu não considero esse período de 46 a 64 como democracia plena. Acho que o período pleno de democracia que nós temos é a partir de 1985 até os nossos dias, ou seja, nós somos uma democracia muito jovem. Temos 38 anos de democracia, e se considerarmos com a Constituição que nós estamos celebrando hoje o aniversário, são 35 anos. Então, democracia plena nós temos nesse período. Aliás, mesmo com o que disse Cássio Cunha Lima, com 2 presidentes sofrendo um impeachment, um presidente foi preso, outro recentemente condenado, o ex-presidente, no Supremo Tribunal Federal. Mas, mesmo assim, sob a égide de uma Constituição, que é uma Constituição democrática, né? Então, o período pleno de democracia que nós estamos vivendo, na minha ótica, é esse. Então, nós somos uma democracia jovem. E por que as crises que nós temos? É porque, apesar de tudo, de estarmos numa democracia, nós precisamos aperfeiçoar as instituições políticas desse país. Porque, muitas vezes, os homens querem estar acima das instituições políticas. E democracia só existe quando as instituições políticas estão acima dos homens. É esse processo democrático que nós queremos aprimorar, aperfeiçoar, para que essa democracia seja perene. Eu faço aqui uma menção ao fato de que, quando houve aquela pressão internacional na década de 70 para que os governos militares na América Latina pudessem entregar o poder aos civis, e que o presidente Geisel, sob pressão dos Estados Unidos e pressão internacional, disse que ia fazer do Brasil uma democracia lenta e gradual. E, de fato, foi. E ele, então, encarregou o chefe da Casa Civil dele, aliás, do general, ele foi chefe da Casa Civil em 2 períodos, general Golbery Couto e Silva, a fazer a famosa palestra Sístole e a Diástole, na Escola Superior de Guerra, onde estava a linha dura do Exército Brasileiro. E qual era a ideia? Ele iria convencer os militares da linha dura de que era hora de entregar o poder aos civis.
e ele fez a sístole e a diástole, o movimento do músculo cardíaco. Então, ele estabeleceu o que ele chamou de eixo dos tempos, ou seja, que o Brasil vivia sempre momentos de concentração e de desconcentração política. Começou nas capitanias hereditárias, onde ele disse que era um momento de descontração política. Governo central, momento de concentração política. Governo do Norte e governo do Sul, momento de descontração política. Império, de concentração política. E aí ele entra na República, né? No período até 1930 de desconcentração do poder político. E de 30, concentração do poder político. 37, novamente, nós voltamos à centralização do poder político. 46, nós voltamos a outro momento importante. E ele traçou esse eixo do tempo até para chegar em 64, e em 1980 ele chegou e disse: com esse eixo do tempo, tudo comprova que na história constitucional desse país chegou a hora de entregarmos o poder aos civis. Então, essa palestra ficou famosa como a sístole e a diástole, que foi a tentativa dele, né, e conseguiu, de certa forma, porque o presidente Geisel afastou todos os militares da linha dura e nós chegamos à entrega do poder civil em 1985. E aí, Cássio, tanto Cássio como Marcondes Gadelha, tanto Cássio Cunha Lima como Marcondes Gadelha, eles retrataram muito bem e a Constituição, os debates na Constituinte de 87 até a sua promulgação, quando ele fala não só de doutor Ulisses Guimarães, como o Cássio falou e Marcondes também falou, né, do desejo de fazer uma Constituição cidadã municipalista, que pela primeira vez estava nos primeiros artigos dos direitos e garantias individuais do cidadão, era uma coisa inovadora, um fato jurídico e constitucional inovador. E Marcondes citou, inclusive, a oposição que havia a determinados artigos, determinadas discussões na Constituição de 88. E citou, por exemplo, o ex-ministro Roberto Campos, que foi ministro do governo militar. E ele falou exatamente da oposição de Roberto Campos a uma inserção que ele fez no texto da Constituição Federal, no seu artigo 4º. E Roberto Campos costumava dizer, numa das críticas, ele é um bom frasista, ele costumava dizer que a nossa Constituição é uma mistura do dicionário de utopias e regulamentação minuciosa do efêmero. Era a crítica que ele fazia à Constituição de 88, né? O ex-ministro, grande economista Roberto Campos. Mas prevaleceu a democracia e nós temos uma Constituição hoje com todos esses aspectos que foram relatados. Os meandros da Constituição de 88, tanto por Cássio Cunha Lima como por Marcondes Gadelha. A minha intenção foi apenas de demonstrar por que é que nós chegamos à Constituição de 88, exatamente através da evolução constitucional do Brasil, que eu tracei ainda há pouco, desde o Império até os nossos dias, esse momento onde nós tínhamos momentos de abertura e momentos de concentração política. Por isso, citei essa palestra da sístole e da diástole, e esses exemplos também citados por Cássio Cunha Lima e por Marcondes Gadelha. E aí, nesse campo, a gente tem as constituições estaduais. E aí o professor Glauber fez menção ao fato de que, recentemente, eu lancei um livro sobre a Constituição e a Constituinte da Paraíba, que hoje nós estamos completando 34 anos da Constituição da Paraíba, né? Que também foi promulgada no mesmo dia, só que em 1989. E essa ideia de estudar o direito constitucional estadual da Paraíba neste período, ela nasceu terminou sendo fruto de uma tese de doutorado na USP. E eu me lembro que quando eu cheguei na USP, fiz a prova e passei na qualificação, como todos nós sabemos, os mestrandos sabem disso, nós professores sabemos isso, que após a aprovação tem a qualificação. Seu trabalho vai ou não ser aceito, né, numa universidade como a Universidade de São Paulo. E eu me lembro bem que na qualificação um professor paulista, no estilo quatrocentrão, olhou para mim e disse: o que é que tem de importante a Constituição da Paraíba para merecer uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo? Eu olhei assim e disse: bom, essa pergunta já veio para tentar algo no sentido de impedir ou de questionar o motivo. Então eu salientei que havia algumas peculiaridades no texto da Constituição da Paraíba que merecia uma tese de doutorado. Ele disse: mas quais são essas peculiaridades? E então eu saí relatando isso, sem evidentemente agredir o texto da Constituição
estadual, e no todo ela guarda uma simetria, até por força das emendas constitucionais posteriores com a Constituição de 88. E aí é preciso, até para os mestrandos, muitas vezes, alguns deles não têm até nascido nesse período, né? E nessa época eu era muito jovem, era chefe da Casa Civil do governador Buriti, que tinha sido governador escolhido pelo governo militar no Colégio Eleitoral em 1979, governou até 82 e voltou ao governo em 1986 e teve uma vitória para o governo do Estado, só que ele não conseguiu maioria na Assembleia Legislativa. Eis o problema. E ele teve que agregar, para ter maioria na Assembleia, deputados que haviam sido eleitos, mas apoiados pelo candidato adversário dele, mas que tinham convivido com ele no governo anterior, quando ele foi governador indicado pelo governo militar. E essa maioria ela é muito efêmera. E ele começou a receber críticas dos deputados constituintes que o apoiaram em 86, e eles diziam assim: por que é que nós vamos dividir o poder com aqueles que foram derrotados? Mas ele conseguiu maioria na Assembleia. Só que nós começamos a ter os embates políticos. E esses embates políticos resultaram em artigos na Constituição da Paraíba que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo e que são artigos onde, quando se faz uma Constituição, como disse muito bem Marcondes Gadelha, a gente faz com o propósito imediato e não com o propósito imediato. Então, nós tínhamos dispositivos, entre os quais, por exemplo, a composição do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Todos nós sabemos que o modelo constitucional se indica, a indicação do governador, ele indica entre um auditor e um representante do Ministério Público de Contas e indica uma pessoa livremente. E eles disseram que o governador não indicaria, o governador só indicaria dois na composição do Tribunal de Contas, exatamente para tirar do governador, de forma imediata, o direito de indicar o futuro integrante do Tribunal de Contas. Isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, nós tivemos a implantação de um dispositivo que dizia assim, que um secretário de Estado poderia ser exonerado por maioria absoluta de votos pela Assembleia Legislativa. É o que o jornalista Nonato Guedes chamou, num artigo recente, analisando meu livro, de parlamentarismo tupiniquim. Ou seja, esse modelo de derrubada de gabinete, derrubada de secretário, um cargo que é de livre escolha, né, demissível ad nudo por parte do governador, do chefe do Poder Executivo, tanto a nível federal como a nível estadual, foi inserido no texto da Constituição. E foi preciso, então, ação direta de inconstitucionalidade para desconstituir essa ideia implantada no texto da Constituição. A Procuradoria-Geral do Estado, a Advocacia Geral do Estado, ela só poderia ser exercida por pessoas com mais de 35 anos que estivesse no último nível da carreira. Só que naquela época nós tínhamos 5 pessoas, 5 procuradores no último nível de carreira. Então todo governador é obrigado a fazer um rodízio entre os 5 que estavam ali no topo da carreira. Então foi algo dirigido para que o governador não escolhesse o chefe da Procuradoria-Geral do Estado, que era de livre escolha, como é na AGU, a nível nacional. Embora hoje a Constituição da Paraíba estabeleça que o governador pode escolher também o Procurador-Geral do Estado dentre aqueles de carreira. E estabeleceu também um prazo de 1 ano para que o Tribunal de Contas analisasse as contas dos municípios. Caso em prazo de 1 ano ela não fosse aprovada, ela seria aprovada por decurso de prazo. É uma coisa absurda, né? O Tribunal de Contas estava obrigado a analisar as contas municipais dentro do prazo de 1 ano. Não analisou, elas estariam automaticamente aprovadas. O Supremo também declarou isso inconstitucional. Além disso, em relação aos servidores públicos, eles garantiam o que os professores de direito administrativo chamam do repicão. Hoje é anuênio, naquela época era quinquênio, e começava nos 5 primeiros anos da sua profissão, qualquer carreira, você incorporava 5% da sua remuneração básica. Só que na Paraíba não era 5, 5, 5. Era 5, 7, 11, 9, 17, até terminar em 77% sobre a remuneração. Os professores de direito administrativo, repito, chamam isso de repicão.
É muito estudado isso no nosso direito administrativo e que também foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, eles estabeleceram que os servidores públicos estavam garantidos com todos os planos de cargos e carreira. E aí entra a questão dos salários que estavam acima do teto constitucional, e que Collor, naquela época, chamava dos marajás. Né? Mas, na verdade, eram aquelas pessoas que estavam com o salário acima dos tetos constitucionais estabelecidos. Naquela época, hoje é diferente o teto constitucional, mas naquela época era governador do estado, parâmetro era prefeito, ia deputados estaduais e assim por diante. E estabelecia, então, que eles poderiam permanecer quando a Constituição estabelecia a federal que não se admitia a invocação de direito adquirido nestes casos para que os salários voltassem ao teto constitucional. E esse dispositivo também foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aí acontece um fato muito interessante. O governador pede um empréstimo ao Banco do Nordeste e a Assembleia não quer conceder autorização ao governador. E aí acontece um fato inédito. Nesse momento, o clima já estava tão tenso entre o executivo e o legislativo que, de forma inédita, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, doutor Euler Jansen, do desembargador Josias Pereira do Nascimento, à época, em dia 29 de agosto de 1989, fez uma reunião na casa dele, no bairro do Cristo Redentor, e reuniu lá o desembargador Antônio Elias de Queiroga, o desembargador Evandro de Souza Neves e presidente da Constituinte João Fernandes e alguns deputados tentando conciliar aquele conflito, porque estava no momento em que nós estávamos tendo a elaboração de um texto constitucional onde não se visava o futuro, mas cercear aquilo que poderia ser a autonomia do governador de então para governar o Estado. Ou seja, o embate era muito sério. E eu me lembro que quando eu citei isso, que houve essa reunião com a intervenção do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o professor me perguntou: você tem certeza disso lá na qualificação? Eu digo: tenho, eu tenho provas disso. Quer dizer que o governador do Estado fez uma reunião na casa dele, reuniu o governador do Estado, o presidente da Assembleia, deputados e desembargadores para tentar uma conciliação? Sim, é verdade. Aí foi quando ele disse que isso aí nunca aconteceu. Para mim, isso é inédito mesmo. Vale a tese na qualificação, porque eu nunca ouvi falar uma situação dessa natureza. Mas, graças a Deus, que nesse ponto do empréstimo deu certo. Terminou a Assembleia votando o empréstimo, porque a Assembleia dizia que estava dando um cheque em branco ao governador. E o governador dizia não, que o empréstimo era para obras existentes no estado da Paraíba. E foi criado, então, o Conselho Estadual de Justiça. Pouca gente sabe disso, né? O Conselho Estadual de Justiça foi criado na Paraíba. Na época, o desembargador, o deputado Valdir Bezerra Cavalcante, disse que isso ia tirando o espírito correcional do Tribunal de Justiça do Estado. E o Supremo veio declarar inconstitucional a criação de um Conselho Estadual de Justiça naquela época. Os deputados defendiam, e até hoje defendem, os constituintes. Né? Eu tive uma conversa com o deputado João Fernandes, que nos deu um belo depoimento oral que está nos anais da USP, quase uma hora de fala, onde ele dizia que eles estavam antecipando aquilo que um dia viria, que era a criação do Conselho Nacional de Justiça, e criar no estado da Paraíba. Mas terminou o Supremo declarando inconstitucional. Nós chegamos a um clima tão terrível de embate, e repito, era como se nós estivéssemos elaborando uma Constituição não para o futuro, a Constituição do Estado, adaptando princípios da Constituição Federal, mas estávamos fazendo uma Constituição contra o chefe do Executivo de então, fruto desse embate político que havia entre o Legislativo e o Executivo. E no dia da promulgação da Constituição, o presidente do Tribunal, desembargador Josias, não compareceu, alegando que tinha um compromisso em Foz do Iguaçu. A imprensa, na época, né, as fontes históricas dizem que, na verdade, o presidente ficou magoado com a questão da criação do Conselho Estadual de Justiça. Bom, ninguém nunca ouviu disso da boca dele. É especulação que havia a nível de imprensa. E a cadeira dele ficou vazia na promulgação da Constituição.
E o governador também não compareceu à promulgação da Constituição e nem foi jurar a Constituição. Resultado: o relator da Constituinte, o deputado Egídio Madruga, de saudosa memória, um jurista, ele disse que o governador poderia sofrer um impeachment porque não foi jurar o texto constitucional. E um outro parlamentar disse que o Tribunal de Justiça poderia ser punido pelo fato de que o presidente do tribunal não se fez presente na sessão de promulgação da Constituição Estadual. E aí veio o desembargador Evandro de Souza Neves, que deu uma entrevista dizendo que o Legislativo não pode punir o Judiciário. Isso não está no texto da Constituição Federal. Isso é uma excrescência jurídica, em outras palavras. E, ameaçado de impeachment, o governador de então, Tarcísio Buriti, entrou com mandado de segurança preventivo no Tribunal de Justiça, pediu uma liminar que foi concedida pelo desembargador Arden Manorá e depois o mérito foi julgado pelo desembargador Genival Caju, que foi concedida a liminar para que a Assembleia se abstivesse de qualquer procedimento de impeachment pelo fato de que o governador não ter ido jurar a Constituição. O argumento era simples. Ele, quando assumiu o governo em 1987, ele jurou a Constituição de então. Não havia necessidade de ele jurar a nova Constituição. Ele já havia feito o julgamento na Constituição que estava em vigor. E isso terminou com um recurso extraordinário inadmitido, com um agravo de instrumento com negativa de seguimento do então ministro Ilmar Galvão. Então, todas essas questões, elas foram emblemáticas na Constituinte e no resultado da Constituição de 89. Então, nós tivemos diversos dispositivos, eu poderia enumerar muitos outros aspectos da Constituinte, fruto desse embate entre o Executivo e o Legislativo. E foi preciso, então, todo um trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, com diversas ações diretas de inconstitucionalidade, para que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade, pelo menos desses dispositivos que eu estou citando aqui. E por isso que a tese foi aceita, e é uma peculiaridade o fato da Paraíba, e nenhum outro estado ocorreu isso, esse embate tão violento entre o Executivo e o Legislativo, resultando em dispositivos inconstitucionais. Eu faço essa lembrança e essa memória e rememoro isso no livro, com todos os debates, como eles ocorreram, as discussões, as emendas constitucionais, a discussão sobre as ações diretas de inconstitucionalidade, com o propósito de que aqueles que estão hoje, os alunos que estão no mestrado, aqueles que estão nos ouvindo, muitos deles até não tinham nascido nessa época, né? Muitos estão vendo agora como foi o nosso texto constitucional estadual, para que a gente possa ter uma ideia, nesse momento histórico da Paraíba, entre 79 e 89, do que ocorreu e do que resultou no texto da Paraíba. Porque, para finalizar, eu acredito muito na seguinte proposição, que é um discurso que não é meu. Porque o povo que não conhece o seu passado não pode entender o seu presente, nem pode projetar o seu futuro. Eu agradeço demais a compreensão e a audição de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Solon, por essa fala. É interessantíssimo a gente saber que a gente tem uma Constituição que queria se rebelar à Constituição Federal, de tanto dispositivo, né, diferenciado. Então, é maravilhoso a gente ter esses relatos, como foi trazido pelo doutor Cássio, pelo doutor Marcones, professor Solon, da história constitucional brasileira e, no específico, da nossa Constituição estadual, né, o poder constituinte decorrente, né, que todos os estados membros receberam da Constituição, que quando deu, se não me engano, foi no ato das disposições constitucionais transitórias, um ano para que fossem promulgadas as respectivas constituições estaduais. Então, é Exatamente. uma alegria, né, nesse momento, dos 35 anos da Constituição Federal, dos 34 anos da Constituição Paraibana, Justiça. termos essas aulas que foram trazidas pelos nossos palestrantes, né, e que tiveram essa disposição de dividir, de compartilhar seu conhecimento e o seu tempo
aqui conosco nesse evento, e eu já agradeço, né? Já fiz o agradecimento específico a Cássio Cunha Lima, quando ele saiu aqui, mas agradeço publicamente a presença do Dr. Marcones nesse nosso evento. Professor Saulo, uma alegria, né? Espero que outros momentos esteja aqui colaborando com o PPGD. Estamos de portas abertas. Nós somos nós temos um preceito no nosso programa, é de que aquele que ajuda uma vez está travado para sempre, está vinculado e vai ter que ajudar várias outras vezes, tá certo? Então, essa fica já esse convite e que a gente possa ter outras oportunidades de ouvir, de ouvi-lo e receber seus conhecimentos, né? E compartilhar seus conhecimentos. Obviamente, eu acho que pelo tardar do horário a gente fica infelizmente restrito a questionamentos, tá certo? Todos têm seus horários. O professor Solon tem que viajar daqui a pouco, o doutor Marcondes também deve ter seus afazeres lá nos Estados Unidos, né? Mas eu queria deixar essa mensagem, né, de agradecimento aos nossos palestrantes. Como eu disse, nós queríamos fazer um evento presencial com todos os constituintes paraibanos vivos, mas já foi ótimo desse jeito, já está mais do que suficiente e abrilhantou demais a presença do Dr. Marcondes, Cássio, professor Solon, que veio com essa peculiaridade nesse momento também de comemorativo dos 34 anos para tratar da Constituição, né? Fazer um agradecimento a todos os professores do programa, certo? Representados aqui, o professor Alfredo Rangel, o professor Felipe Negreiros, deixa eu ver, o professor Rogério Abreu, que está aqui presente, né? O professor André Ricardo, perdoe, né, mas está aqui também presente. Também saudar, né, a nossa pós-doutoranda, Ana Carolina Gondim, e que ela não vai ser mais a única. Semana que vem, né, vamos ter um recebimento um novo pós-doutorando, e saudar a todos, né? Eu queria nominar nossos alunos aqui, né, todos eles, pela presença. Lembrando, já que já foi registrado, tá, pelo registro de vocês, as horas, caso sejam necessários. Eu acho que aqui é muito mais interessante foi o conhecimento compartilhado, mas, de toda forma, né, fica aqui já o registro, né, para fins de carga horária, e dizer que eu vou fazer um relato que também foi de um. Se o professor também se quiser trazer, eu assumi que foi, né? Um nosso professor do programa fez uma observação e eu trago aqui a todos, né? Um momento que pode parecer irrelevante, tá certo? Comemorar os 35 anos da Constituição. Eu, particularmente, não acho e nunca achei, né? A gente tem que saudar e reverenciar a Constituição de 88, com suas imperfeições, com suas modificações, mas é a que está nos protegendo, né, e de um Estado centralizador. A democracia impera no país. De vez em quando temos alguns choques, alguns percalços, mas ela está aqui de pé exatamente em razão da Constituição, das instituições que por ela foram criadas. E nesses 35 anos, a gente tem que parabenizar, né, pelas conquistas que foram trazidas, principalmente no âmbito social, nas garantias individuais também, mas o social da nossa Constituição ela é muito forte, e, e é esse momento de parabenizá-la. E como presente que a gente pode dar para ela é a sua perpetuidade, se for necessária. Quanto mais anos a Constituição tiver presente, significa que o movimento de sístole e diástole, né, que o professor Solon trouxe aqui, não parou. Parou no sentido de ficar só a democracia.
né, que a gente não tenha movimentos centralizadores para que a gente passe algum período, né, de forma antidemocrática ou autocrática, como queiram. Né? Então, o que a gente tenta para oferecer é que ela continue vigorando, que ela continue trazendo, mesmo com seus percalços, como eu já disse, mas trazendo a sua proteção, porque essa é a sociedade que a gente elegeu, né? Os representantes do povo foram chamados para escrevê-la, e aí é dessa forma que a gente quer fazer um Brasil melhor. Agradeço a participação de todos. Sim, perdoe. E como eu estava dizendo, né, algumas instituições vão passar em branco, né? Sei lá, pouco anúncio do, desses 35 anos a se comemorar, é uma pena, né? Mas aqui não. Aqui no PPGD Unip, nós vamos relembrar, e se for para relembrar todos os anos que a Constituição ela merece sim, né, essa referência, essa reverência. Tá? E agradeço a todos os alunos que estão aqui, que estão ouvindo, né, esses ensinamentos, em especial aos nossos palestrantes. Eu agradeço muito a todos, tá certo? E declaro encerrada a nossa sessão, nosso evento. Obrigado.